Essa é a primeira parte da série de raios. A descarga elétrica que faz aquilo da gente piscar e o coração disparar. Você vai conhecer quase todos os tipos de raios e histórias cabeludas de arrepiar. Tem raios nas praias, raios na neve, raios no futebol, raios em aviões, raios bola, raios invertidos, raios que caem várias vezes no mesmo lugar e muito mais. Então, bora se divertir e descobrir por que o brasileiro é o sujeito que corre mais risco de levar um raio no mundo inteiro. Minha família também precisa de ajuda, principalmente a minha mãe. Para os gregos da Grécia Antiga, que inventaram as Olimpíadas. O presente de grego. Os bordéis. A torta grega. E um monte de monstros e divindades com sérios problemas psicológicos. Zeus era o deus dos raios, trovões e todas essas paradas de chuvas e tempestades. De lá pra cá, muitos povos e civilizações criaram suas próprias teorias para explicar esse fenômeno atmosférico. Também tinha muita tretinha entre magos e profetas para ver quem tinha mais razão. Olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Ah, o que? Você tá maluco? Tá maluco? Ó aqui, ó pra você. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Olha pra você, ó, aqui, ó. Eu amei! Hoje, a gente sabe direitinho como os raios e a eletricidade funcionam. Mas se você quiser saber mais, dá um Google e se vira. Porque, agora, a gente vai direto para o que interessa, que é conhecer algumas situações chocantes e bizarras sobre raios e como eles ferraram a vida de muita gente. Porque é de desgraça que a gente gosta. Caem mais de 3 bilhões de raios no mundo todos os anos. E adivinha só qual país é o campeão? Isso mesmo que você pensou. É o Brasil, onde o povo só se ferra, mas é feliz. Alô, comunidade com problema de saneamento! Tamo junto! Eu tenho muito problema, eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador. Minha família também precisa de ajuda, principalmente a minha mãe. Muito tocante. Triste, né? Muito triste. Bem, chega de vitimismo e vamos voltar aos raios, que são muito mais divertidos, festivos e chocantes. São 80 milhões de descargas elétricas no país todos os anos. Na verdade, são 78, mas eu arredondei. Até onde se sabe, entra ano sai ano, uns 300 brasileiros são atingidos por raios, mas só 1 em cada 3 morre, o que é um número bem aceitável. A primeira coisa que a gente vai resolver agora é essa história de que raios não caem 2 vezes no mesmo lugar. Eles podem cair no mesmo lugar várias vezes, como no coitado do Cristo Redentor, que recebe um monte de bagaçada todos os anos. Aí, você vai dizer que o Cristo tem para-raio. Então, ele tá pedindo. Mas o que você me diz do poste na China que levou 11 na sequência? Te peguei nessa. KKKKK. Além de coisas, os raios também caem em pessoas mais de uma vez na vida, que segundo a lei da probabilidade é 1 trilhão de vezes mais difícil que ganhar a Mega Sena sozinho. Como é o caso da dona Neide Maria Cardoso, moradora de Piraquara, em Santa Catarina, que tomou 2 descargas e sobreviveu para contar a história. A estadunidense, Betty Peterson, é outra sortuda que já tomou 2 raios e sobreviveu. O primeiro foi em 1992 e o segundo, 1 ano depois, portanto, em 93. Ela passou a dar palestras sobre transtorno pós-traumático e, em 2013, escreveu um livro sobre sua experiência de vida.
Outra coisa que viralizou nas redes sociais e na mídia internacional foi esse lance do chinês que ficou todo xaropeta depois de tomar 2 raios no cabeção em menos de 30 segundos, em 2011. Eu acho que me enganei, parece que foi um pouco mais de 30 segundos. Eu poderia adiantar o vídeo, mas não sei fazer isso, então colabore e espere um pouco. Pronto, acabou a música e ele ainda não tomou outro raio. Fica aí enquanto eu troco o disco. Coloquei um sonzinho ambiente de elevador pra gente curtir enquanto espera. Aguenta aí que agora vai. Eita, até que enfim. Será que ele morreu? Não morreu, está se mexendo, ainda bem. Olha, é o seguinte, depois ele levantou e foi embora mais perdido que o Rambo no mato. Eu vou cortar porque esse cara é muito lerdo e essa musiquinha é um pé no saco, pra gente ir direto pra um assunto onde o buraco é muito mais embaixo. Raio em avião é um bagulho sinistro, dá muito medo, angústia e tensão. Eu falei, tensão é uma coisa que mexe com as profundezas da nossa mente. Tem gente que se meleca todo só de pensar. Eu acabei de pensar e me borrei todo. I'm going to die! I'm going to die! Brincadeira, tava só zoando. Raio em avião não tem perigo, é sussa. Quer dizer, algumas vezes faz uns estragos, mas perda total é muito raro. O que dá medo, mesmo, é essa gororoba, que eles chamam de comida de bordo. E olha, a cara de alucinada dela, parece a psicopata da barrinha de cereal. Pra ser sincero, eu não fui lá muito sincero quando dei a entender que avião e raio foram feitos um para o outro. Tem hora que essa relação dá umas baita DRs. Em 1963, nos Estados Unidos, um Boeing da Pan Am enfrentou uma tempestade. Foi atingido por um raio e explodiu no ar. Em 1982, também nos Estados Unidos, outro Boeing da Pan Am caiu após ser atingido por uma rajada de vento e um raio durante a decolagem. A Boeing vai muito bem, obrigado, mas a Pan Am faliu. Mais recentemente, em 2019, na Rússia, um avião da Aeroflot foi atingido por um raio logo após a decolagem, segundo passageiros e tripulantes que sobreviveram à catástrofe, inclusive o piloto, que confirmou ter perdido parte dos equipamentos da aeronave após o relâmpago. Houve perda de comunicação com o controle de tráfego e os motores pegaram fogo durante a aterrissagem de emergência. O negócio foi muito punk, tá louco? A verdade é que, até hoje ninguém sabe direito se essa história foi culpa do raio ou barbeiragem do motorista. O que se sabe é que lá na Rússia o Putin ficou muito Putin com isso. Que piada pobre e fora de hora, meu Deus. Apesar de uma tragédia aqui e ali, o fato é que os raios não derrubam todos os aviões. Já faz um bom tempo que as aeronaves contam com dissipadores de energia estática nas asas, esquemas de combustível aperfeiçoados e sistemas eletrônicos blindados. Além disso, os aviões funcionam como gaiola de Faraday. Quando um raio atinge a fuselagem, a eletricidade percorre somente a parte externa e se dissipa. Cientificamente falando, é claro.
Resolvida essa questão dos raios nos aviões, procura aí a parte 2, sobre raios nas praias, nos peixinhos e nas residências, que vão pôr muita minhoca na sua cabeça. Oi, se você está vendo isso é porque chegou até aqui. E se você chegou até aqui, então, clique nos cards para ver mais vídeos da nossa série sobre raios. Ah, mas antes, por favor, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho.